Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Gabi, influenciadora digital e produtora de conteúdo, publicitária, e a gente vai bater um papo aqui sobre tudo isso, tá? Alinhando com a profissão dela, que também é redatora, e eu vou pedir então inicialmente pra Gabi se apresentar, e a gente inicia aqui com as perguntas, e eu vou complementando também com algumas respostas, afinal também sou publicitária, e o ideal aqui é trazer realmente um bate-papo pra tornar descontraído aqui o nosso vídeo. Então roda a vinheta e vem aí a apresentação da Gabi. Oi pessoal, eu sou a Gabi, eu sou publicitária, tenho pós em gestão de marcas e em marketing. Eu hoje em dia trabalho também para uma agência de publicidade como redatora, freelancer. E trabalho como autônoma com diversos clientes com produção de conteúdo e com community management. Dificinho de falar, mas resumidamente é a voz digital da marca. Então, esse é o meu dia a dia aí com muitas personalidades, porque eu tô sempre lidando com marcas diferentes e com minha própria marca também. Então, é isso aí, é o meu dia a dia. Agora eu tô trabalhando de home office, o que tá sendo um desafio, mas eu tô muito mais produtiva nesse sentido. Olha que interessante. Essa é a minha vidinha. Você foi falando, eu já pensei assim, eu vou pular algumas perguntas, que eu tô aqui com um roteiro, já planejado por mim e pela Gabi previamente, e já tô pensando, eu já vou invadir com outras perguntas aqui. Porque Manda bala. Você falou, eu gosto dessa ideia de vamos mudar a rota, vamos ver no que dá. Você falou sobre ter várias vozes para várias marcas. Então, assim, tem a Gabi, influenciadora, ok. E tem a Gabi, produtora de conteúdo, que precisa trazer a imagem da marca adequada àquilo que a marca se propõe. Como é identificar isso e se transformar nessa redatora multitarefas aí para dar conta na forma de escrever os textos, de pensar em conteúdos para cada uma dessas marcas? Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, é um baita desafio. Porque assim, você tem que ter, né, o teu estilo de escrita. Então, eu tenho sempre incorporado em mim o jeito Gabi de escrever. Sim. Mas ao mesmo tempo, você precisa entender. Por exemplo, eu atendo um hospital e atendo uma marca de massas que é super próxima das pessoas, um parque ecológico. Então eu não posso falar da saúde dos olhos do mesmo jeito que eu falo peça pasta, peça massa pra comer em casa, né? Só que ao mesmo tempo eu não posso perder a minha identidade, porque é isso que faz o meu jeito de escrever. Por exemplo, Gabi, eu gosto desse jeito mais emotivo, mais conversado, mais leve de linguagem. E eu tento adaptar isso, mas antes de você começar a trabalhar com o cliente, você precisa fazer um estudo sobre ele, sobre os clientes, sobre o cenário, para você se adaptar ao jeito que você escreve e se comunica. Tanto pelo jeito da escrita em si, quanto pelo que você vai falar. O que os consumidores daquele segmento, daquela coisa querem ouvir. Porque esse também é um baita desafio. Você não pode falar o que você quer ou o que você pensa sobre o cliente. Você precisa saber o que as pessoas querem ouvir sobre aquele cliente. Né? Você adequa a sua forma de falar, mas diante do que os clientes daquela marca desejam ouvir, do que a marca também precisa comunicar, né? Sim, com certeza. E é isso aí, velho. O tempo inteiro você tá achando esse equilíbrio entre, tipo, o que você precisa também falar pra vender e o que você precisa falar pra agregar valor, que são coisas diferentes, na verdade, né? Então, isso é outra coisa, porque tem alguns clientes que eu trabalho que eles mandam o planejamento, tipo, eu preciso que você escreva sobre isso. Mas, em geral, eles querem que você, produtor de conteúdo, sugira o que você vai falar. Você fazer a tua própria pauta. Sim. E diante disso, você também precisa saber achar esse equilíbrio, tipo, porque se você só quiser vender serviço, as pessoas estão cansadas disso, né? Tipo, já se perdeu aquela coisa da propaganda, tipo, compre isso porque é mais barato, ou porque o produto é melhor. Tipo, o que mais você tem para entregar além do teu produto e do teu preço? Então, esse equilíbrio também você precisa sempre estar procurando, independente do cliente. Então, você falou sobre
esse processo, mas queria que você desenvolvesse um pouco mais quais são todas as tarefas que entram ali na vida de um produtor de conteúdo. Do tipo, eu quero trabalhar com isso, mas não sei exatamente tudo o que abrange. Além de identificar qual que é a voz do cliente, como que eu vou escrever, o que tá por trás dessa profissão e do dia a dia? Gente, incontáveis coisas. Foi muito legal você perguntar disso, porque assim, óbvio, a primeira coisa é a escrita, a comunicação visual, né? A gente tá aqui falando, isso tudo tem cursos, mas é muito treino. Então ficar aqui falando com a câmera, conversa, escreve, tudo isso. Mas assim, como é uma área que cada vez mais está crescendo, tem muitos profissionais e tem muita demanda, na verdade, é uma área que tem muita demanda, tudo que você puder acrescentar no teu portfólio de serviços é um diferencial. Então, por exemplo, o que eu ofereço e o que eu preciso fazer? O planejamento de conteúdos, a pesquisa de cenário de cliente, do cliente e dos clientes do cliente, mesmo desde fotografia, edição de imagem, não precisa ser um expert, porque aquele negócio, quem tenta ser o expert em tudo, não vai conseguir. Isso é outra coisa que o produtor de conteúdo pode, e no meu ver, é muito importante ter uma rede de contatos que saibam fazer as coisas que você não faz. Perfeito. Então eu tenho, quando eu preciso, né, tipo, por exemplo, de uma edição de vídeo, eu não faço isso, mas eu tenho quem faça pra mim se eu precisar entregar. Mas o básico disso, por exemplo, fazer Reels, que hoje em dia no Instagram o que dá muito crescimento. Você precisa entender, mas você não precisa ser um expert. Foto, edição de imagem, identidade, tipo, saber que tudo tem que conversar com tudo, linguagem, imagem, conteúdo, tudo tem que conversar, então você tem que entender um pouco de tudo, né? Fazendo um gancho aqui, até você falou do Reels e eu tava conversando também sobre isso no trabalho, e o quão é importante a gente entender a função dessa ferramenta, porque quando você quer fazer uma super produção de vídeo, o seu objetivo não vai ser colocar no Reels, vai ser uma produção para o YouTube, para o IGTV. O Reels, a sua proposta é ser aquela gravação possível de fazer no celular, de você colocar um lettering, de você fazer algo dinâmico que se torne orgânico para ser compartilhável, mas no intuito de realmente definir para que ele serve, por que eu uso ele dentro da plataforma do Instagram. E dar um direcionamento depois com todas as possibilidades que você tem ali disponíveis, né? Porque a gente tem atualizações constantes, e essa parte de estar sempre bem informada para saber como utilizar todas as ferramentas é fundamental, né? E é um desafio de quem trabalha com comunicação e com o universo digital. Que sempre surge alguma coisa nova, saiu novas atualizações, olha como é que tá as mensagens agora. Olha como é que tá poder colocar imagens, aquele remix, né? Imagens de outros vídeos e você comentando ao lado. Sempre você tem que estar procurando o que eu vou fazer de novo. E de uma forma que seja adequado a essa proposta, né? E eu acho muito interessante isso que você falou da questão de não precisar também ser um vídeo super produzido. Porque eu tenho muitos clientes, por exemplo, até na agência, assim, que a gente fala, vamos fazer Reels, tipo, que às vezes na agência é algo mais difícil de conseguir, porque são clientes mais burocráticos, mais técnicos. Só que assim, é isso também, essa questão das atualizações, o Instagram, tipo, quem trabalha com o Instagram, e hoje em dia é um das principais entregas e pontos de contato entre cliente e marca, né? Não dá pra negar. E o Instagram, ele estimula muito que as pessoas usem. Então, quando você usa essas novas ferramentas, você tem um alcance e uma entrega maior. Principalmente com o Reels, porque é onde ele tenta competir com o TikTok, né? Sim. Então, ele realmente entrega muito, incentiva que as pessoas usem, porque ele precisa conseguir esse público pra ele. E às vezes os clientes ficam tão preocupados em fazer super vídeos e vídeos incríveis e quero assim, assado, e não faz nada. Então às vezes é muito melhor você fazer o teu videozinho lá, do teu jeitinho, o teu reelzinho e entregar do que você não fazer, né? Então, muito interessante isso que você falou. Aquela coisa o importante é fazer, né? É óbvio que a gente tem que tentar melhorar constantemente, mas a busca pela perfeição sempre no universo online e eu não vou postar porque não tá perfeito, a pessoa tá perdida. É tipo, poste, produza conteúdo, porque se você não postar, você não vai aparecer.
né? Eu tenho uma amiga que sempre fala, né? Feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Então eu acho incrível, é isso aí. Isso é algo, até trazendo um pouco pra mim, assim, mas me pegou bastante no início do canal, porque eu já pensava em fazer um canal pro YouTube fazia algum tempo, mas eu sempre tinha na minha cabeça nossa, fazendo um super roteiro e idealizar tudo, e câmera, e ai meu Deus, como eu vou editar tudo isso. E teve um dia que eu simplesmente sentei na frente da câmera, falei sem roteiro, editei, fiz tudo isso num dia, no dia seguinte já tava lá postado com um Instagram criado e foi. E desde então eu posto vídeos toda semana. Eu pulei acho que 2 semanas até agora e já foi desde agosto do ano passado. Lógico que tem vários vídeos que eu mudaria várias coisas olhando hoje. Já o primeiro que eu postei eu já pensava assim, podia ter feito diferente, mas eu pensei, ou eu posto ou eu perco a chance de novo. Já passou muito tempo desde a primeira vez que eu pensei em fazer o primeiro vídeo. Então assim, vai, sabe? E tô aí fazendo. Se um dia eu vou colher frutos disso, não sabemos, mas tô feliz produzindo. Então acho que esse é um ponto legal, né? Ah, com certeza, né? Felicidade aí no que a gente trabalha. Com certeza, né? Felicidade não paga conta, mas é essencial. Porque sem a felicidade a gente não paga conta também. Sim. Muita gente também, isso que você falou, né? Tipo, de começar, né? Dessa coisa de começar. Porque é também uma área que tá tendo muita nova procura por isso, principalmente agora na pandemia, muita gente perdeu o emprego, então tem muita gente tentando migrar para esse mundo digital e da produção de conteúdo, e às vezes eu recebo a pergunta, tipo, bem isso, como que eu começo? E como que eu ganho dinheiro com isso, né? Às vezes as pessoas perguntam. Só que assim, realmente, pra começar, você não pode estar com esse foco lá. Porque eu, pra começar, comecei, quer que eu faça uma coisinha pra você? E comecei a produzir sem cobrar. Comecei a produzir conteúdo pra mim mesma, porque a gente acaba sendo o nosso próprio vitrine, portfólio, né? não? Exato. É a melhor maneira de começar, né? E sem contar isso, que a gente acaba se tornando a nossa própria marca, né? Eu, acho que você é o maior caso disso, né? Tipo, com o canal, assim... não deixa de ser, né? Você. Sim. Tipo, você, o teu conhecimento, é isso que você tá passando pras pessoas, querendo ou não. E mesmo que você falou do retorno dessas coisas, né? É uma ponte muito grande pra você atingir muita gente com os conteúdos que você posta, né? Mas sabe o que eu acho legal tu ter falado isso, Gabi? Porque eu pensei muito sobre, pensei muito, né? Foi pabuf, mas assim, o nome do canal era algo que eu já tinha pensado muitas vezes. E até é engraçado o resultado disso, mas eu pensei em vários nomes relacionados a cinema, a criatividade, e um nome que não estivesse relacionado ao meu. Até o momento que eu parei e pensei assim, cara, mas eu quero trazer a minha identidade, eu quero que o canal seja a minha cara. Então por que eu não chamo do meu nome, né? Mas o meu nome, você sabe muito bem. Eu tinha comentado com a Gabi, eu não vou falar sobre isso, mas vou. Nós somos primas, não dá pra perder o gancho aqui. Somos primas, não temos o mesmo sobrenome, mas somos primas. Então nos conhecemos e tal. E o meu sobrenome é super difícil. Ele é Schlegel, mas eu dei uma brasileirada, portuguesada master ali, porque ele é, presta atenção, SCHLOGL. Vocês pensam esse nome aqui. Ninguém ia me achar jamais. Então eu pensei, como é que se fala? Schlegel. Só que se eu botasse só o X, tipo Legel, sem o I, ia dificultar a leitura, sabe? E eu me inspirei nessa coisa de como se lê o meu sobrenome. Tipo, algumas vezes eu já tinha colocado o meu sobrenome entre parênteses. Schlegel, como um dicionário, sabe? E eu nunca me esqueço quando saiu o filme Ratatouille, da Pixar. No cartaz do filme Ratatouille, como ele escreve em francês o nome do prato, né? Porque não é o nome do personagem, é o nome do prato que o Remy, que é o ratinho, vai fazer. Ele tava escrito desse jeito. Ratatouille. E aí que eu aprendi o nome do filme e isso nunca saiu da minha cabeça pensando assim, poxa, pro meu sobrenome funciona. Aí eu pensei, é assim mesmo, é Lari Schlegel, é com X. Não comuniquei ninguém da minha família antes pra eles não dizer assim, meu, Lari, vai estragar o sobrenome de vez. É tipo, não, é minha oportunidade de fazer com que as pessoas saibam falar o meu nome. Então foi, perfeito, sabe? Mas eu concordo muito que é a nossa cara de alguma forma. Lógico, a gente vai aperfeiçoando na forma como gravar o vídeo, a postura e como fica na frente da câmera. Isso acho que é um processo longo ainda. Mas as definições dos temas, eu sempre penso assim, o que eu quero falar, o que eu gosto. Não é aquela pressão de
eu preciso falar sobre isso porque é o assunto do momento. Não, eu tento intercalar com isso, claro que tento. Mas como não é um cliente que chegou pra mim assim, eu preciso que você faça isso, eu tô ainda encontrando a minha voz nesse sentido de direcionamento, sabe? Então acho interessante até eu mencionar isso, porque encontrar a minha voz, sim, é a Lari falando, mas a Lari abrange vários conteúdos. Qual que eu mais quero falar? Confesso que eu ainda não identifiquei exatamente. Sabe, vou fazer crítica de cinema? Vou fazer um vídeo ou outro com análise. Crítica eu realmente não considero. Mas quero analisar conteúdos, quero falar sobre alguma coisa. Tipo agora, falando sobre produção de conteúdo. Quero muito, acho legal. É do meio publicitário? Vou trazer. Sem botar muitas barreiras, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi. Você falou assim, é um bom direcionamento para quem tá na pandemia, eventualmente perdeu o seu emprego e tal. Às vezes as pessoas se perguntam, será que é do meu perfil criar conteúdo? Aí eu quero saber de você, existe isso ou é coisa da nossa cabeça? Se eu praticar eu vou me dar bem? Ou é legal que tenha pelo menos um interesse em coisas X? Ou seja, se eu quero ser produtora de conteúdo e tô me perguntando, será que tem a ver comigo? O que você pode dizer pra ajudar aí? Eu tenho essa visão assim, que tem algumas coisas básicas que você precisa saber, que você precisa ser bom em, né? Que a gente fala assim. Mas eu acredito que tudo seja prática. Mas assim, as pessoas às vezes querem produzir conteúdo e trabalhar com isso porque parece muito fácil. Coitados! Coitados, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe foi dado. O golpe foi dado. Porque Sim. assim, é uma coisa que você precisa querer muito e existem algumas coisas básicas que você precisa saber antes de começar. Por exemplo, eu tenho essa questão, eu trabalho, sei lá, primeiro que eu, por exemplo, que trabalho, agrego esse valor do community management, que é responder mensagem, interagir. No meu trabalho, eu tô conectada e tenho que estar trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sim. Não tem feriado, não tem final de semana, porque se alguém te manda mensagem, se não, tem feriado hoje, vou responder só amanhã. Nesse meio tempo, você pode ter perdido o teu cliente, ter perdido a interação. Sim. Então, não tem muito isso. Outra coisa, por exemplo, às vezes as pessoas falam, você tem que estar fazendo curso o tempo inteiro, se atualizando e tal. Eu confesso, assim, que eu, nesse momento, curso à distância, coisa à distância, lives e sei lá o que no celular, eu não consigo. Porque eu fico 24 horas do dia, tirando a hora que eu tô dormindo, que às vezes são 8, às vezes são 4, no celular, no computador. Então, é muito cansativo. Sim. Outro porém, as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, né? Só pra trazer um pouco pro ambiente pessoal, em casa, às vezes eu fico o dia inteiro no celular, sempre rola aquele, sai desse celular, não é hora de estar fazendo isso. Tipo, as pessoas não entendem às vezes que você tá trabalhando, preciso estar ali. E se eu sair do celular, vou fazer o quê? É hora de trabalhar. Como que eu trabalho? Volta pro celular. Volta pro celular. Então, assim, por exemplo, quando eu olho os números no meu celular, aqueles... Quanto tempo você ficou em cada rede, conectado, Sim. É assustador, gente. Eu fico, tipo, 12, 15 horas no celular. Então, a pessoa precisa estar ciente disso. É um estilo de vida mesmo. Sim, é um estilo de vida, exatamente. Então, acho que isso é a primeira coisa, você ter consciência de que não é simples, não é fácil, é como qualquer outra profissão, trabalho, né? Ao mesmo tempo, é também entender que, tipo, a vida é uma inspiração, né? Isso é uma coisa que a gente tinha conversado de falar também, dessa questão, onde que busca inspiração? Tudo para criador de conteúdo é inspiração. É assistir filme, é assistir série, é ler, é viver, é as próprias experiências, é a experiência do outro. Então... Tem tudo isso. E é impressionante o quanto isso ajuda mesmo, né? Ajuda muito. Como fica armazenado na nossa mente aquilo que a gente vivencia e às vezes vai dar... Isso fica... Qual que é a palavra que eu queria? Encapsulado ali dentro, sei lá. Fica ali. Compartimento. Fica. E às vezes você não tá pensando naquilo, mas parece que dá um momento eureka e você retoma aquilo que você vivenciou em algum momento e você pensa, é isso, agora eu vou usar... nisso que eu tô precisando. E eu acho isso muito legal mesmo, assim. É nas coisas que a gente vivencia no cotidiano mesmo
e que pode ser resgatado em algum outro momento. Então, se você não tá atento àquilo que tá acontecendo, você vai perder boas inspirações, né? Tem gente que fica assim, eu não sou uma pessoa criativa. De que forma você tá estimulando a sua criatividade? E outra coisa, assim, que é um desafio constante e que a gente precisa desenvolver. Eu sou capricorniana, né? Então, assim, acredito em signo ou não, capricorniano é uma pessoa muito racional, planejadora e tem que ser assim. Sim. E que, apesar de ser fundamental você ter planejamento na produção do conteúdo, você precisa saber desapegar das suas ideias originais, muitas vezes. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, na marra. Primeiro porque a gente não controla tudo, né? O cenário que a gente tá vivendo é a prova disso. Sim. Então, por exemplo, tinha alguns clientes, às vezes, que me pediam, faz planejamento anual pra mim. Nossa! Gente, não existe isso, porque em 1 mês, 2 meses, mudou tudo. Você pode pensar em algo grandioso, tipo, eu quero lançar uma marca nova pra daqui a 1 ano. Óbvio que você vai planejar isso aí. Agora, planejar o conteúdo todo pra 1 ano... Loucura? Não tem como. Hoje em dia eu trabalho no máximo, do máximo, estourando 2 a 3 meses e olhe lá. Sim. Já sabendo que muita coisa vai mudar nesse meio do caminho. Sim. Então, isso é outra coisa que a gente tem que aprender, assim, a ter resiliência na profissão como um todo é fundamental. Mas agora deixa eu pegar um outro gancho aqui, Gabi. Você trabalha para outros clientes, tem uma diversidade muito grande ali. Nesse meio tempo, você também encontrou a sua voz como influenciadora utilizando o Instagram para vender a sua marca. Sim. O que você faz nesse sentido? O teu Instagram, como que é a tua rotina e o teu planejamento para a marca da Gabi? Então, isso é outra coisa que você tem que escolher quando você vai trabalhar, porque existem sim esses 2 caminhos. Você pode escolher um assunto em específico que você vai ser, tipo, o cara desse assunto. Ou você pode escolher, tipo, ir um pouquinho para cada assunto e não falar disso com tanta aprofundado. Sim. Tipo, as pessoas querem conhecer esse assunto, mas sabem que se ela quiser mais detalhes, não é ali que ela vai procurar. Então, assim, você tem que escolher, antes de mais nada, que foi o que eu fiz, como você quer trabalhar ali. No meu caso, eu trabalho principalmente com foco na questão de corpo livre, na questão de autoestima, autoconhecimento, mas eu não falo disso, por exemplo, com questões técnicas, tipo, psicólogo e nutrição e essas coisas. Então eu escolhi sobre falar a tua experiência mesmo, né? Isso, é bem pessoal o que eu compartilho. É claro que nessas coisas, se você quer, por exemplo, ganhar dinheiro com isso, você precisa estar preocupado com números. Mas assim, o que você precisa é de pessoas engajadas. É melhor, bem isso, sempre reforçando. É melhor você ter 100 pessoas que estão ali sempre com você e comentam e curtem as suas coisas, do que você ter 10 mil seguidores, que seja que dê um número, tipo, pra grandes marcas pequeno, e ter 30 pessoas que interagem com você, que estão ali só por estarem ali. E um desafio que eu encontro muito como eu mostro muito, por exemplo, o corpo, né, essas questões, você tem que estar preparado para comentários negativos também, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho que estar preparada para a questão das pessoas, a romantização da obesidade e essas questões mais polêmicas, de você não se cuidar, o gordo tem muito esse estigma e é uma coisa que eu trabalho muito no meu perfil também. Mas você tem que aprender também, por exemplo, você não pode ser ofensivo ali, quando você tem uma opção diferente da tua. Às vezes dá vontade de tipo, suma daqui, vá pra aquele lugar. Mas você não pode fazer isso. Então, uma coisa que essa coisa toda no meu próprio perfil me ensinou é lidar com o ser humano, assim. Sim. Então, você tem que desenvolver essa questão pessoal também, né? Esse autocontrole, esse equilíbrio, essas coisas. Só pra fazer um parênteses aqui, os haters, eles vão surgir cedo ou tarde, se você tá expondo as suas opiniões. Tipo, ninguém agrada a todo mundo, sempre vai ter alguém que não concorda com aquilo que você expõe. Num exemplo, tipo, eu brinquei até no YouTube, o primeiro dislike que eu recebi, eu falei assim, agora eu sou oficialmente youtuber, porque enquanto tem só um ou outro like, não conta nada. E sabe o que é interessante? Nas últimas semanas, as visualizações dos meus vídeos caíram muito, assim. E os vídeos que tem dislike são os que tem grande visualização. Então eu penso, não faz mal, pode vir dislike, desde que os meus vídeos estejam sendo distribuídos para mais pessoas. Então assim, quando você cresce,
vai ter pessoas que não gostam do conteúdo que você cria. Que seja assim, haters, voltem, porque assim, vocês não estão mais nem clicando no meu vídeo. Nem pra dar um dislike. É a personificação daquele falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Tipo isso. Porque como os vídeos estavam sendo distribuídos pra mais pessoas, é óbvio que mais pessoas não vão gostar. Agora, se tá indo lá só pra 50 pessoas, a chance é reduzida, sendo que vão ter vários amigos e familiares ali que não vão me dar o desgosto do dislike, né? Pelo menos eu espero que não. Então, eu acho... não quer dizer que é fácil, não no meu caso, né? Mas de pessoas grandes que estão na internet há muito tempo que tem que lidar com os haters. Eu fico me questionando, assim, tipo agora, um exemplo recente, o pessoal no Big Brother, aí você vê a galera, assim, destilando ódio e eu fico, como que eu lidaria com um negócio desse? Não é a minha situação, mas deve ser muito difícil mesmo, ter que lidar com comentários negativos, sabe? Tipo, vou deixar eles ali no limbo, vou excluir, vou tentar responder de uma maneira educada ou deixa quieto. Difícil, né? Isso é outra coisa que é muito importante você desenvolver. Quando você trabalha com marcas, principalmente, você ter isso alinhado com elas, essa política de gestão de crise, assim, né? É muito difícil, principalmente na internet, que o que tá ali pra sempre, né? Tipo, é muito difícil você conseguir apagar de vez alguma coisa que, muito menos num perfil como... né, Big Brother, essa exposição, tá feito, não tem como ser desfeito. Sim. Então, saber como agir nessas... Cada caso é um caso, mas assim, precisa ser estudado à parte. Mas é muito importante ter esse equilíbrio, não fazer nada por impulso, né? Não agir por impulso, porque dá aquela respirada, conta até 10. Pensa, tipo... tenta entender o lado da pessoa, por mais que às vezes não tenha um lado... ensina muito sobre empatia também, mas é um desafio constante. E você acha que todo mundo é um pouco criador de conteúdo? Ah, sem dúvida, sim. Porque eu acho que a gente agora tá focando um pouco mais no digital, né? Mas assim, todo meio é um lugar de criação de conteúdo, né? Ainda existem outros milhares de meio, tipo, desde blog, revista e afins. E a vida, cada conversa que você tá falando, quando você emite a tua opinião, na verdade você tá produzindo um conteúdo, né? Então, você exercitar isso de ter argumentos, buscar essas inspirações que a gente já comentou antes em vídeos, na vida, você captar um pouquinho disso para você ter o teu posicionamento sobre algo, isso eu acho que é fundamental e tá todo mundo fazendo isso o tempo inteiro, né? Sim. É aquele negócio, todo mundo é um pouco criador de conteúdo, todo mundo é um pouco vendedor, todo mundo é um pouco... Porque você tá vendendo a tua imagem, você quer ser bem visto, você tá buscando trabalho, você tá buscando o seu lugar no mundo. Então, você precisa exercitar isso de alguma forma, né? E, consequentemente, algumas pessoas exercem maiores influências ou menores. Isso no nosso dia a dia a gente vê, né? E quando a gente era criança, sempre tinha aquele da turma que influenciava todo mundo da rodinha. E em conteúdos diferentes também. Não quer dizer que você confiava só naquele amiguinho pra tudo. Às vezes você se inspirava em alguém lá da escola que você via, não fazia nem parte da tua turma, mas te inspirava de alguma forma. Você foi falando isso, eu lembrei, tem uma teoria da comunicação, logo no início dos estudos, assim, que surgiram os meios de comunicação de massa, como se falava na época, né? Tipo, televisão, jornal, cinema. E no início eles achavam que a influência era diretamente sempre dos meios para o público. Até que uma teoria falou assim, opa, mas peraí, tem os líderes de opinião. Que a influência não é mais direta. Sai do meio de comunicação para os líderes de opinião e aí sim para o consumidor final. E essa influência, mesmo sendo uma teoria antiga, eu sempre trago pro cenário atual, assim. Porque olha o quanto a gente continua se influenciando. Tipo, algo simples. Quando eu vou cortar meu cabelo e eu levo lá a imagem no meu celular, olha, eu queria que meu cabelo ficasse assim, corta assim, por favor. E a cabeleireira fala, olha, isso que você tá pedindo, no seu cabelo não vai dar certo. No seu cabelo, ele não tem o caimento pra ficar algo volumoso. Eu vou acreditar nela, porque realmente não dá pra fazer. Em outros aspectos, eu vou sempre consultando com a pessoa que eu acho que tem propriedade pra falar sobre determinado assunto. E assim a gente é influenciado constantemente. É claro que desse jeito, todo mundo é influenciador e influenciado também em algum ponto. Com certeza, isso que você falou da cabeleireira também traz outra reflexão bem importante, porque às vezes você leva, por exemplo, o cabelo de um famoso ali, né?
E a cabeleireira tem mais força pra te dizer Sim. se vai ficar bom em você ou não do que o cabelo bonito do famoso. Então isso traz duas coisas. Primeiro, que o que é bom pra você, às vezes, não é bom pra todo mundo. Isso é muito importante Você saber. não é todo mundo. Você não é todo mundo, já diziam Vivam as as mães. Exato. E ao mesmo tempo de que, bem, isso, todo mundo é um pouco um influenciador em coisas diferentes. E às vezes você influencia alguém sem nem saber que você tá influenciando. Isso são coisas importantes que acho válido trazer. E isso acontece mesmo, viu? Tem pessoas que a gente não faz ideia e que a gente tá influenciando. Eu acho isso super legal. Nossa, é demais. Eu comecei muito com isso, assim, porque eu, quando comecei ali no Instagram, tentava isso de inspirar as pessoas, né? Tipo, de trazer um conteúdo legal, de aceitação, por conta das minhas próprias experiências. Mas quando eu comecei, por exemplo, a postar alguns produtos, algumas coisas, e eu, assim, eu tenho ali uns 3.800 seguidores. Tipo, não é um número exorbitante, mas eu comecei a postar coisas. É bom, e é um bom engajamento, isso que me deixa feliz, assim. Eu quero também ter 3 milhões de seguidores. 3 milhões, a louca, 3 mil. Louco. Mas assim, eu vi que eu comecei a postar umas coisas assim, tipo, porque eu gostava mesmo, sem as marcas me pagarem pra fazer isso. E você vê as pessoas dizendo, tipo, nossa, que legal isso, ou comprei o que você falou e eu amei. E sem você ter noção disso. Então isso que começa alimentando e é uma coisa muito legal de perceber como é um ciclo, é uma rede. Se as pessoas compram a primeira coisa que você falou que você gosta, elas voltam pra buscar coisas novas, levam aquilo pra vida delas, porque aquilo realmente ajuda. Então isso é gratificante demais quando a gente produz conteúdo, seja pra marca ou pra gente mesmo, assim. Tu tens algum direcionamento, assim, de ou o que estudar pra começar a criar conteúdo? Se você tem alguma recomendação de algum livro ou autor, ou algum palestrante, ou algum vídeo específico online que te inspira, sabe? Tipo, alguma referência pra quem quer começar a criar conteúdo online. De perfil online, assim, tem muita gente falando sobre isso, particularmente um dos perfis que eu mais gosto. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas é o Riezers. Para tudo! Eu acabei de lembrar da gente jogando perfil. Uma infância pautada em jogar perfil. Eles têm conteúdos muito legais sobre, tipo, o que engaja, sobre Instagram como um todo e sobre conteúdo. Em questão de livros, assim, eu nunca achei que eu ia dizer uma coisa dessa na minha vida. E se a minha Gabi criança ver isso, ela ia ter vergonha, mas hoje em dia eu posso dizer com propriedade de que eu adoro livros que poderiam ser considerados meio autoajuda vibes. Então, assim, se tem um que eu amo... Agora o Bruno surta. Bruno é meu irmão, primo da Gabi, no caso. Mas olha lá, diz aí, qual que é? Correndo, ele não sei se ele não se caracteriza jamais como autoajuda, mas pra mim ele funciona como isso. É mais tipo inspiracional, essas coisas. Eu adoro, se chama A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. E assim, ele não é nada, por isso que eu digo, ele não tem nada de técnico, ele não vai te ensinar a escrever, mas ele vai te ensinar a agir sem medo, a criar, a viver a vida e buscar inspiração na vida lá fora. Então é um livro que eu gostei muito. Livros de publicidade, de modo geral, me ajudam, assim, tem um, até a gente conversou sobre isso esses dias, mas que eu comprei na época da faculdade, já vai fazer um tempinho aí que eu me formei. Mas eu adorava ler, por exemplo, Piores Textos de Washington Oliveto. Sim. É um texto que eu tenho que são, assim, crônicas curtinhas, textos tipo dele, que também não ensinam nada sobre isso, mas é um grande publicitário, tipo, desse ramo, então são coisas que vale você ler pra se inspirar, pra ver que, tipo, nem tudo vai ser legal sempre, então, às vezes você vai escrever umas coisas que depois você vai se perguntar, tipo, o que é isso? Mas que faz parte do processo. Mas todos esses livros, assim, de criatividade, de modo geral, são livros que eu gosto bastante. TED Talks, sempre tem muita coisa sobre, tipo, conteúdo, sobre criatividade, sobre inspiração. Isso porque aqui a gente não tá focando nada em observar os insights depois pra saber melhor o horário de postagem, nada disso, é produção de conteúdo técnico mesmo, né? Tipo, buscar inspiração, como construir melhor o storytelling. Aliás, tem vídeo no canal sobre storytelling. Maravilhoso, muito bom, por sinal. Ai, até tremeu aqui o tripé.
Ela faz o Boa. publi dela. O documentário do Dilema das Redes é um legal. documentário que acho muito válido comentar. Eu confesso que quando eu assisti, eu fiquei uns 3, 4, talvez uma semana pensando em largar a profissão, não quero mais trabalhar com isso. Mas é uma coisa que te faz refletir de como você pode usar a produção de conteúdo pro bem. Não é o não usar, é saber usar de modo adequado. Saber usar. Tanto quanto consumidor, tanto na maneira como a gente consome conteúdos, Sim. quanto na maneira como a gente produz. Então, no momento que você assiste, você pensa, não quero entrar nesse mundo, não quero trabalhar com isso. Mas quando você para pra refletir, dá aquela respirada, você fala, eu quero fazer diferente. Não tem como fugir disso. Ah, não tem boa, como quero fugir fazer disso. diferente. Legal. Quero fazer diferente, não tem como fugir, porque é ali que as pessoas estão e você bem isso, pode ser o diferente, você pode trazer coisas positivas. Então, é um documentário que vale muito assistir também. Tá. Agora uma pergunta que não quer calar e que não estava nos planos do roteiro aqui, vamos lá. Ai, que medo. Eu fiquei me questionando como é que você organiza o seu tempo em um cronograma, em planejamento? Do tipo, você atende vários clientes, ou seja, você falou ali que vai atender desde clínica de olhos a parque ecológico e ainda tem as postagens da Gabi. Como você gerencia o seu tempo no sentido de, no online, o tempo todo vai gerando novas mensagens, clientes querendo saber de coisa, os clientes do cliente, no caso, tipo, comentando, você gerenciando isso, o teu cliente dizendo, aquele post foi, eu não gostei, isso e aquilo. Como é que você faz do tipo, na segunda, tô chutando aqui, eu vou fazer os posts do parque e organizo o mês. Depois eu organizo na terça-feira todos os posts de tal lugar. E como que você organiza o teu dia para ficar gerenciando todos esses no dia a dia enquanto as mensagens estão acontecendo, enquanto a demanda tá rolando ali? Porque tem o planejamento dos posts em si, né, que já estão lá agendados, bonitinhos, mas a partir do momento que eles são postados, as pessoas vão interagir, você vai precisar interagir de volta. Como é que você organiza? Agora é hora desse cliente, agora é hora daquele outro, daqui a pouco eu tenho que lidar com o meu também, ou eu perco time? Como que é isso? Pergunta difícil porque, assim, a parte de mensagens, de organização, depois que as interações começam a acontecer, é meio vida louca, tá? Tem, assim, lógico, por exemplo, hoje em dia, isso também é coisa que eu aprendi com o tempo. Antes eu tinha muito essa visão de, tipo, tem que ser na hora. Comentou, tem que responder na hora, isso aqui na hora. Então, às vezes, por exemplo, quando eu sei que é post que vai dar muito comentário ou engajamento, por exemplo, eu tenho clientes que têm mais de 50 mil seguidores. Então, eu sei que tem posts que dão muito engajamento, posts impulsionados, posts com novidades, lançamentos. Esses, normalmente, eu espero dar uma bombada e vou lá respondendo todo mundo. Outros, por exemplo, quando é questão de pedidos, por exemplo, de delivery, essas coisas assim, próximo ao horário que vai encerrar, eu sempre fico de olho, porque tem gente que pergunta, por exemplo, como que eu faço pra pedir? E daí às vezes eu vou responder depois, já perdeu, já fechou, e a pessoa ficou sem pedido. Então tem esses horários que eu consigo me organizar pra fazer isso. Que no dia a dia é meio vida louca, tipo, eu vejo que a pessoa manda, eu vou de um perfil pro outro. Inclusive, recentemente, uma das atualizações do Instagram foi permitir mais de 5 contas logadas, porque eu já tinha estourado esse limite há algum tempo. Eu tava tendo que andar com 3 celulares. E agora pode ter todos logados ali. Então, eu o tempo inteiro mudando de conta pra conta. Pra planejamento de posts, graças ao bom Deus, na agência, a gente tem o MLabs. Sim. Que é uma plataforma que ajuda muito para quando você tem muitos clientes para programar posts. Por exemplo, esses, fazer a programação de 2, 3 meses. Aí você já faz os posts e deixa tudo programadinho para entrar na hora. Agora dá até para programar stories, então é uma coisa, tipo, bem necessária quando você tem muitas, assim. E nos outros, pelo menos, o planejamento, já sempre quando eu vou criar, eu coloco a data que vai entrar, o horário, coloco o despertador, tipo, tenho isso organizado. E para criar, em geral, eu tiro 1 ou 2 dias para criar de um cliente só. Então, Gabi, você como Community Manager fica respondendo ali essas mensagens da galera que comenta os posts, dando um direcionamento. O que eu quero saber é, quando essa pergunta já é um problema que deveria ser resolvido pelo SAC, pelo Serviço de Atendimento ao Cliente. Você tem esse apoio dos clientes? Como é que você resolve? Você responde dizendo para mandar um e-mail ou você já entra em contato com o SAC para dizer assim, olha, temos um cliente tal, precisamos que você
se posicione, como é que é sair de uma saia justa dessas? Então, é fundamental, uma coisa que é fundamental nessa profissão de Community Manager é você ter o contato direto com o cliente ali, tipo, porque tem coisas que realmente alguém vai precisar responder, mas assim, o máximo de coisas possíveis, tem coisas que sou eu que resolvo, porque assim, a maioria dos meus clientes que eu faço isso, no momento eu trabalho com 2 clientes com meu pacote completo de Community Manager. Eu cuido de redes e dos e-mails e de telefone. Então assim, você é o saque já. Eu sou o saque. Tá, entendi. Acontece muito. Então eu digo assim, entre em contato por e-mail. Só porque é um lugar que você tem tudo pra formalizar a resposta, exato. Isso. Tipo, eu nunca vou tratar, por exemplo, de reservas, de questão de pagamento, exato, dessas coisas por problema Instagram. com boleto. Aí, isso. Isso sempre é tratado por e-mail. Só que as pessoas não sabem, na verdade, que eu quem também vai sou responder e-mail. é você também, tá? É fundamental ter a ponte com o cliente. Você não consegue, tipo, falar assim pro cliente, eu vou fazer isso e você não precisa mais falar comigo, eu vou cuidar de tudo. Porque tem coisas realmente que você não vai saber responder, tipo, porque você não tá lá dentro. Por exemplo, o parque que eu trabalho, ele é de Morretes, né? Eu moro em Curitiba. Então eu não tô lá, por exemplo, se a pessoa me diz, tipo, eu fui tal dia no parque, aconteceu isso e teve tal problema, eu não vou saber, então eu preciso conversar com alguém lá de dentro. Então você precisa ter essa ponte, mas em questão de atendimento, muitas vezes sou eu mesma, e é isso aí, é só também saber daí que são formas diferentes de conversar em cada rede. Tipo, às vezes, por exemplo, no Instagram, tem casos que sim, tem casos que não, mas, por exemplo, eu respondo como eu mesma, ou às vezes eu respondo como a rede, isso varia de cliente para cliente. Clientes que são mais próximos, que têm uma equipe, às vezes as pessoas perguntam com quem que eu tô falando, tipo, pra eu me apresentar. E no e-mail, por exemplo, já tem a assinatura. A gente acha que é o contrário, às vezes eu achava, pelo menos, que no Instagram eu podia ser, tipo, eu, e no e-mail a empresa. A empresa. Mas o mais ao contrário que acontece. Às vezes no Instagram eu sou a empresa, legal. E no e-mail, como é algo muito técnico, muito específico, eu sou eu pra saber exatamente com quem a pessoa falou. É essa loucura aí. Mais uma pergunta oficial, depois a gente vai pros encaminhamentos finais aqui do vídeo. Muda muito de cliente pra cliente o direcionamento dos posts que eles querem? Do tipo, fiz um planejamento ali do parque, que vai utilizar o Dia da Árvore como uma premissa para um post específico. Como que é essa negociação com até que ponto você cria o que você acha que é legal, diante de fotos que tem do parque e que você tá visualizando que é legal, e de demandas que o cliente traz assim, eu quero isso, isso e aquilo. O que é? Se vira nos 30... ou um briefing, ou um job específico? Olha, isso é muito... Eu acho que é a parte mais difícil pra mim, assim. Porque eu tenho clientes que me dão total autonomia. Tem clientes que nem aprovam mais post, que eu já tô com eles há algum tempo. Então, nem aprovam, assim. Tipo, me mandam, por exemplo... a maioria eu tenho um drive de fotos, com fotos disponíveis de produto, né? Porque isso é uma coisa que, quando é algo mais simples e tal, o cliente não tem muito dinheiro pra investir, eu mesma faço as fotos. Se não, é fotógrafo e tem um drive com as fotos disponíveis. Nesses casos, tem clientes que me dão total autonomia. Tem as fotos lá, tipo, você pode criar e tal. Quando tem um pedido específico, pede, mas esses são bem tranquilos de lidar. Tem clientes que, pecado fala isso, não, né? A gente não cita nada, mas como eu estou sendo muito aberta com vocês, eu quero que vocês saibam a realidade do que acontece deste lado. Tem clientes que eu não sei por que eles pagam um profissional. Porque a gente sugere o que a gente acha certo, a gente sugere o que acha legal, mas eles têm certeza que eles sabem o que deve e precisa ser postado. Sim. Então esses casos são muito difíceis e no final das contas, infelizmente ou felizmente, é o cliente que paga e ainda é o cliente que tem razão, e se ele quer muito e é isso, você posta. Sim. Até porque eu já fui muito de ficar batendo de frente, debatendo. Mas assim, quando a pessoa não tem mente aberta pra entender o que você quer dizer, ela não vai entender, não importa o quanto você discuta. Então você pega e faz. Eu acho que é o trabalho de formiguinha, né? Tipo assim, vou postar isso, mas se tivéssemos postado esse, de repente lá na frente aconteceria tal coisa. É difícil. Sim. Acertei na mosca essa pergunta. Fantástica. E porque assim também, você até comentou, né, de alguma data comemorativa aí, quando você foi dar o exemplo, Dia da você Árvore. falou isso, do Dia da Árvore. Isso é um negócio que eu tenho muito, assim, porque tem clientes
que querem datas comemorativas todas. Tipo assim, todas. Tem cliente que não gosta disso, porque se faz uma, você tem que fazer qualquer coisa. E se você, na verdade, eu sou do meio termo. Tipo, tem datas que se cabem a você eu acho válidas, tem outras que não. Por exemplo, tem datas que são legais. Na verdade, as menos gerais acabam sendo as mais legais. Dessa marca de massas que eu atendo. Meio nada a ver eu postar, tipo, do Dia Mundial da Água. Sei lá. Agora, tipo, o Dia do Carbonara... é super legal eu postar. E isso, cada cliente tem a sua especificidade. Porque se você for olhar, gente... Mas também não dá pra se prender muito. Porque existe dia pra tudo, de né? tudo que se pode imaginar. Sendo que existem dias que existem dilemas mundiais de que dia é. Por exemplo, publicitário. Sim. Tem dia do publicitário, tem dia do profissional de propaganda, tem dia do marqueteiro, tem dia, tipo... Tem dia pra tudo. Tô falando isso, até tô relembrando, acho muito engraçado, porque... Nesse final de semana, tava lá em casa, na casa dos meus pais, que é minha casa também, né? Mas enfim. E aí minha mãe assim, nossa, hoje é dia do amigo. Deu, ué, mas pensava que dia do amigo é em julho, não é tipo 20, 21 de julho, alguma coisa assim? Daí eu, como tem dia do amigo, como tem data comemorativa pra tudo e como elas se repetem, sabe? Tipo, aí você menos se espera, você não sabe de nada, aí você recebe uma mensagem. Feliz dia do filho! Aí você fica, oi, que dia é esse? Nem sabia. Sabe? Essa do dia do amigo sempre acontece também, porque tem dia do amigo, dia da amizade, dia nacional do amigo, dia mundial do amigo. Aí o que eu comecei a fazer nessas datas? É isso também, você tem que ser estrategista, entendeu? Porque o que eu comecei a fazer nessas datas? Porque tem umas que não dá pra saber quando é o certo. Então você coloca assim, tipo, por exemplo, independente se hoje é dia do amigo ou não, dia do amigo é todo dia, entendeu? Aí você começa a trazer essas abordagens, porque às vezes o cliente acha que é uma data, você acha que é outra, então você tenta fugir de algum jeito. Então, tá, Gabi, você falou então que esse é o maior desafio, entendi como isso, né, do planejamento do conteúdo, alinhar aquilo que você propõe e aquilo que o cliente quer que você faça. Agora, só pra terminar aqui, qual que é a maior alegria de ser produtora de conteúdo? O que te motiva a continuar fazendo isso? O que te faz feliz seguindo nessa profissão? Olha, tem duas coisas, eu acho muito difícil escolher uma. Tá, mas, pode assim, ser duas, aceita. Ufa! A primeira é uma que eu já comentei anteriormente, que é esse reconhecimento de você ver quando as pessoas são realmente ajudadas pelo teu conteúdo, ou são influenciadas, e você vê o que você tá fazendo dando resultado, tipo, e não resultado em números, resultados de tipo, vi isso, gostei, cara, fez toda a diferença na minha vida. Essa é uma delas. E a segunda é a liberdade, assim, porque de trabalhar como autônoma. Apesar de você trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, em geral é uma profissão que você pode fazer de qualquer lugar que você esteja. Posso trabalhar daqui, posso estar viajando, posso estar na praia, posso estar em qualquer lugar. E ainda é você, tipo, normalmente o gestor do teu próprio horário, exceto o caso de agência, dessas coisas. Mas quando é cliente autônoma, tipo de pacote de posts, eu decido quando eu quero fazer, se eu quero deixar pro último minuto. Você faz a tua própria organização. Então, hoje em dia, eu consigo organizar minha rotina pra ter tempo pra mim, pra fazer as coisas que eu gosto, pra produzir o meu próprio conteúdo, pra saber quanto tempo eu demoro pra fazer cada coisa. Então, essa liberdade é algo que pra mim não tem preço. E, assim, é muito difícil falar isso, tipo, mas hoje em dia eu sou muito feliz trabalhando com o que eu trabalho. Eu demorei muito tempo pra poder dizer isso, tipo, cara, eu faço o que eu amo e é muito legal, assim, principalmente porque como a demanda é muito alta, cada vez mais eu posso trabalhar com clientes, negar alguns clientes, trabalhar com clientes que eu posso, que se identificam comigo, que eu me identifico com os valores, com a proposta, e isso também é, tipo, muito gratificante. Legal demais. Adorei, Gabi! Uhul! Vamos marcar mais papos. Vamos ver como que vai sair essa edição aqui, mas acho que vai ser sensacional. E a gente vai marcar, sim, papos de outras coisas do mundo publicitário. Eu adorei. Com certeza. Obrigada por topar aqui essa collab. Então, a gente se vê numa próxima participação, Gabi. Você será sempre muito bem-vinda aqui. Pessoal aí de casa, espero que tenham curtido. Deixem aqui nos comentários dúvidas ou o que vocês pensaram aí do nosso bate-papo. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um abração. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Obrigada.